Já. Boa noite, meu nome é Janice. Hoje viemos aqui para falar sobre a LGPD na escola. O que diz a Lei Geral de Proteção dos Dados no Ambiente Escolar? O que é e por que é importante essa lei? Essa Lei Geral de Proteção dos Dados, oficialmente conhecida como a Lei 3.709 de 2018, é um marco legal no Brasil que estabelece regras claras sobre o tratamento de dados pessoais de empresas e organizações. Essa lei foi promulgada em agosto de 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, após um período de reajuste e adaptação. Os principais objetivos da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos brasileiros, garantindo informações pessoais sejam tratadas de forma ética, transparente e segura. Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde os dados são considerados um novo petróleo brasileiro, a LGPD surge como uma proposta necessária aos desafios relacionados à privacidade e segurança das informações. Os títulos de dados de uma pessoa que se refere aos dados pessoais. No contexto educacional, os títulos geralmente são estudantes, representantes legais, docentes, colaboradores da escola, equipes coordenadoras, diretores e diretoras escolares, entre outros. E quais seriam essa responsabilidade da escola? A escola deve manter armazenados os dados pessoais do aluno, responsável de forma conforme estabelecido pela lei. Princípios da LGPD. A lei exige que as escolas respeitem a privacidade, autodeterminação, informática e integridade de uma pessoa. Consequências dos descumprimentos. As consequências desses descumprimentos. A violação dessa lei resulta em sanções administrativas, incluindo multas, dependendo da gravidade da infração. Conscientização. É fundamental que as escolas trabalhem com conscientização sobre a proteção de dados no ambiente escolar, especialmente com crianças e adolescentes. Boa noite. O dado pessoal é onde ocorre a identificação tanto dos estudantes como os familiares e responsáveis, docentes e demais colaboradores. Dentro disso, os exemplos de dados pessoais dos estudantes seriam o quê? A identificação, o histórico escolar, informações médicas, endereços, telefone, e-mail, carteira do estudantil, registro do aluno, RA, número de identificação social, NIS, informações sobre necessidades especiais, etc. Dos familiares responsáveis seria o que? A renda familiar, se o casal, a situação civil do casal, se ele é casado, solteiro ou divorciado, o telefone, o endereço, o e-mail, a escolaridade, os relatórios de reuniões, assinaturas do NIS e etc. Dos docentes e colaboradores seria o que? Os dados pessoais, a identidade, a idade, a profissão, o currículo, a avaliação e o desempenho, endereço, telefone, e-mail, salário. Já na questão dos dados sensíveis, seria o que? Os dados sensíveis dos estudantes são informações médicas, algum tipo de distúrbio ou restrição alimentar, a religião e dados biométricos para o acesso à escola. As imagens também são consideradas dados civis, ser utilizadas para realizar interferências sobre os dados sensíveis, como raça, cor e etc. Já os dados sensíveis familiares seria o caso da religião,
os dados médicos, a vinculação como partido político ou sindicato, e etc. Os docentes e demais colaboradores seriam as marcações sobre a raça, a cor, informações médicas, opiniões políticas ou afiliação ao sindicato. Dentro disso, tenho que ressaltar que a LGPD também tem uma lei que garante o quê? Que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, ou ECA, a lei de 8.069 de 1990, a lei que busca resguardar a proteção aos menores no país, considere-se que as crianças ou pessoas com até 12 anos de idade, já adolescente, aquela que possui de 12 a 18 anos, em relação aos dados sensíveis, os dados pessoais de menores também demandam maiores cuidados ao longo do seu uso. Boa noite. Eu vou falar sobre o direito dos titulares dos dados da LGPD. Acesso aos dados. Os titulares têm o direito de solicitar acesso aos seus dados pessoais armazenados pela escola. No caso, os maiores de 18 anos, eles podem eles mesmos fazer essa solicitação para a escola, dos seus dados. Já. Boa noite, meu nome é Janice. Hoje viemos aqui para falar sobre a LGPD na escola. O que diz a Lei Geral de Proteção dos Dados no Ambiente Escolar? O que é e por que é importante essa lei? Essa Lei Geral de Proteção dos Dados, oficialmente conhecida como a Lei 3.709 de 2018, é um marco legal no Brasil que estabelece regras claras sobre o tratamento de dados pessoais de empresas e organizações. Essa lei foi promulgada em agosto de 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, após um período de reajuste e adaptação. Os principais objetivos da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos brasileiros, garantindo informações pessoais sejam tratadas de forma ética, transparente e segura. Num mundo cada vez mais digitalizado, onde os dados são considerados um novo petróleo brasileiro. A LGPD surge como uma proposta necessária nos desafios relacionados à privacidade e de segurança das informações. Os títulos de dados de uma pessoa que se refere aos dados pessoais. No contexto educacional, os títulos geralmente são estudantes, representantes legais, docentes, colaboradores da escola, equipes coordenadoras, diretores e diretoras escolares, entre outros. E quais seriam essa responsabilidade da escola? A escola deve manter armazenados os dados pessoais do aluno, responsável de forma conforme estabelecido pela lei. Princípios da LGPD. A lei exige que as escolas respeitem a privacidade, autodeterminação, informáticas e integridade de uma pessoa. As consequências desses descumprimentos. A violação dessa lei resulta em sanções administrativas, incluindo multas, dependendo da gravidade da infração. Conscientização. É fundamental que as escolas trabalhem com conscientização sobre a proteção de dados no ambiente escolar, especialmente com crianças e adolescentes. Boa noite. O dado pessoal é onde ocorre a identificação tanto dos estudantes como os familiares e responsáveis, docentes e demais colaboradores. Dentro disso, os exemplos de dados pessoais dos estudantes seriam o quê? A identificação, o histórico escolar, informações médicas, endereços,
telefone, e-mail, carteira do estudantil, registro do aluno, RA, número de identificação social, NIS, informações sobre necessidades especiais, etc. Dos familiares responsáveis seria o que? A renda familiar, se o casal, a situação civil do casal, seria casado, solteiro ou divorciado, o telefone, o endereço, o e-mail, a escolaridade, os relatórios de reuniões, assinaturas do NIS e etc. Dos discentes e colaboradores seria o que? Os dados pessoais, a identidade, a idade, a profissão, o currículo, a avaliação e o desempenho, endereço, telefone, e-mail, salário. Já na questão dos dados sensíveis, seria o que? Os dados sensíveis dos estudantes são informações médicas, algum tipo de distúrbio ou restrição alimentar, a religião e dados biométricos para o acesso à escola. As imagens também são consideradas dados civis, ser utilizadas para realizar interferências sobre os dados sensíveis, como raça, cor e etc. Já os dados sensíveis familiares seria o caso da religião, os dados médicos, a vinculação como partido político ou sindicato e etc. Os docentes e demais colaboradores seriam as marcações sobre a raça, a cor, informações médicas, opiniões políticas ou afiliação ao sindicato. Dentro disso, tenho que ressaltar que a LGPD também tem uma lei que garante o quê? Que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, ou ECA, a lei de 8.069 de 1990, a lei que busca resguardar a proteção aos menores no país, considere-se que as crianças ou pessoas com até 12 anos de idade, já adolescente, aquela que possui de 12 a 18 anos, em relação aos dados sensíveis, os dados pessoais de menores também demandam maiores cuidados ao longo do seu uso. Boa noite. Eu vou falar sobre o direito dos titulares dos dados da LGPD. Acesso aos dados. Os titulares têm o direito de solicitar acesso aos seus dados pessoais armazenados pela escola. No caso, os maiores de 18 anos, eles podem eles mesmos fazer essa solicitação para a escola, né, dos seus dados. Meu nome é Juliane e vou apresentar segurança de dados nas escolas. Desafios e possibilidades. Vivemos em uma sociedade digital, onde proteger os dados se tornou essencial, mas como as escolas, especialmente as públicas, podem fazer isso com poucos recursos. Hoje vamos entender o desafio e possibilidade de segurança da informação no ambiente escolar. O que são dados e como são coletados? Dados são informações como nome, endereço, documento histórico, escolar, né? Histórico escolar e muito mais. Esses dados podem ser coletados tanto de forma física, que é o papel, quanto digitais. Podemos usar sistemas, planilhas e aplicativo. Tudo isso precisa ser protegido para evitar vazamentos ou usos indevidos. Importante na LGPD, na escola. A Lei Geral de Proteção de Dados vale para escolas públicas e privadas. É preciso seguir, principalmente como finalidades e necessidades, segurança e transparência nos dados, né? Crianças e adolescentes têm proteção, especialmente na lei
no artigo 14. Desafios enfrentados pelas escolas. Falta de recursos para investir em segurança. Muitos dados ainda são armazenados em papel sem controle. Falta de orientação e capacitação de equipe. Pouco acesso em software de proteção e organização. Boas práticas acessíveis, que podem ser de baixo custo, que as escolas podem ter um mínimo de dados protegidos. Criar planilhas para saber onde estão os dados e quem acessa, ter um controle, né? Quem vai ter acesso a esses dados e essa planilha. Manter documento, se for um caso que não tem muito acesso em esses armazenamentos como digitais, pelo menos manter esse documento em armários trancados. Treinamento e conscientização. Orientar os funcionários sobre a lei LGPD, os princípios que ela, pelo menos o básico para a pessoa poder estar tendo acesso para garantir os dados armazenados. Fazer reuniões e usar cartilhas explicativas. Uso tecnológico também. Algumas plataformas gratuitas, elas fornecem utilizar antivírus gratuitos também tem como recurso baixo. Plataformas seguras como alguns aplicativos. Também fazer backup diariamente para ter acesso aos dados caso sejam apagados. Fazer cópias de segurança regularmente e controlar quem acessar os dados com senhas, uma senha forte, né, que tenha pelo menos a pessoa não conseguir ter seus dados armazenados e para proteção da organização. Nas escolas, a LGPD se aplica a todas as atividades que envolvem a coleta e uso de armazenamento e compartilhamento de dados pessoais dos alunos e funcionários. Como a LGPD se aplica às escolas? As escolas precisam se adequar à LGPD em diversas áreas, como coleta de dados, e a coleta de dados dos alunos e responsáveis. As escolas devem obter o consentimento prévio, informado e livremente dado, além de especificar o objetivo do tratamento dos dados. Armazenamento de dados. A segurança dos dados armazenados deve ser garantida com medidas de proteção contra acesso não autorizado, perda ou destruições. O uso dos dados. O uso dos dados coletados deve ser utilizado apenas para os fins previamente informado e consentido. Compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados com terceiros deve ser autorizado com garantia de segurança e confiabilidade, acesso a dados. Os titulares dos dados, alunos e responsáveis, têm direito de acessar os seus dados e solicitar correção ou exclusão de informação incorretas. Dever de transparência. A escola deve ser transparente sobre como os dados são tratados, informar os titulares sobre a finalidade do armazenamento e o compartilhamento de dados. Dados de crianças e adolescentes. Os dados de criança e de adolescente precisam de atenção especial, com a garantia de que o consentimento seja dado pelos pais ou responsável e que o tratamento seja aliado com o interesse do menor. Consequências do não cumprimento da LGPD. O descumprimento da LGPD
pode acarretar em sanções, incluindo multas, pode chegar até 2% do faturamento anual da instituição. Além disso, o não cumprimento da LGPD pode comprometer a imagem da instituição e gerar prejuízos financeiros e de reputação. A LGBT é uma lei fundamental para proteger os dados pessoais e as escolas precisam se adequar para garantir que os direitos de liberdade e privacidade sejam respeitados. A adequação à LGBT exige um esforço contínuo com implementações de medidas de segurança e a adoção de práticas transparentes e a comunicação clara com os titulares dos dados. Boa noite. Então, dando continuidade na apresentação de trabalho, eu sou o Patrick e eu vou falar sobre os riscos que ocorrem se a escola não cumprir a lei LGPD. Então, no caso da instituição pública, as sanções poderiam envolver a advertência e publicitação da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração, além da suspensão parcial do banco de dados. Também pode ser determinada a suspensão de atividades do tratamento de dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. No caso da instituição privada, todas as sanções descritas anteriormente podem ser aplicadas para as instituições privadas, mas com um acréscimo de algumas coisas a mais, tipo a multa diária, a multa simples, de até 2% do faturamento. Para finalizar, que a minha fala é bem curtinha, eles dizem que mesmo quando não houver sanções administrativas ou judiciais, o tratamento dos dados em desconformidade com a LGPD pode ainda acarretar em danos reputacionais para instituições de ensino, podendo prejudicar as suas parcerias com os comércios e mitigar, que eu esqueci qual é a tradução, a confiança dos pais e alunos. Mas mitigar, no caso aqui, seria a mesma coisa que perder, fazer com que a lei ou a parceria perca a confiança nos pais e nos alunos. Olá, boa noite. Dando sequência na apresentação. Tratamento de dados pessoais, sensíveis e requisições de consentimento específico e destacado. O que são dados sensíveis? São informações muito íntimas de uma pessoa, que pode gerar discriminação ou preconceito, se forem mal usadas. Exemplo, religião, cor da pele, opinião política, saúde, vida sexual, dados genéticos e biométricos, como impressões digitais ou reconhecimento facial. Por que esses dados precisam de mais cuidado? Porque eles tocam na parte mais delicada da nossa privacidade. Se alguém usar essas informações de forma errada, pode prejudicar o dono do dado, como impedir o acesso a um serviço ou tratar com desigualdade. Como esses dados podem ser usados legalmente? A Lei Geral de Proteção de Dados diz que só é permitido usar dados sensíveis em algumas situações bem específicas. A mais comum é quando a própria pessoa aceita de forma clara, destacada, sabendo exatamente para o que o dado será usado. Isso significa que a pessoa precisa dizer sim, com clareza, para um uso específico. Esse sim não pode estar escondido em um contrato grande e confuso. Tem que ser fácil de ver e entender. Tem casos em que nem precisa pedir esse sim. Sim, existem algumas exceções, onde o uso dos dados pode acontecer sem consentimento. Isso acontece, por exemplo, para cumprir uma lei, para políticas públicas, como vacinação ou programas de saúde, para os estudos científicos de forma anônima, se possível, em processos judiciais, para proteger a vida da pessoa, em atendimento de saúde, como os hospitais e médicos, para evitar fraudes ou garantir segurança em sistemas eletrônicos. E se os dados forem usados para ganhar dinheiro? Se uma empresa quiser compartilhar ou usar dados sensíveis com fins comerciais, isso pode ser proibido ou controlado por uma autoridade responsável, a ANPD. O objetivo é evitar abuso ou venda indevidas dessas informações. Por que esse cuidado todo?
Porque, diferente de outros dados, os sensíveis pode causar muito mais prejuízo à pessoa se forem expostos. Pode gerar discriminação, exclusão social até violência, por isso precisa de proteção especial. E se um dado que não parece sensível revelar algo íntimo em um certo contexto, mesmo que o dado pareça inofensivo, como endereço ou profissão, se ele, em um contexto, permitir descobrir algo íntimo da pessoa, como sua religião, por exemplo, ele passa a ser considerado sensível e deve ser protegido também. Dados pessoais de criança e adolescente, considerações sobre a norma relativa ao consentimento. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma parte especial que fala sobre como os dados de crianças e adolescentes devem ser tratados. A ideia principal é proteger esses jovens e garantir que tudo que for feito com as informações deles seja para o bem deles, respeitando seus direitos, suas dignidades e seu desenvolvimento como pessoa. A lei diz que a criança até com 12 anos incompletos pode ter seus dados usados se um dos pais ou responsável autorizar de forma clara e específica. Isso quer dizer que a criança não pode sozinha permitir que seus dados sejam usados, se o pai, a mãe ou o responsável legal pode dar essa permissão. E ela precisa ser bem explicada, com uma finalidade certa, não pode ser qualquer coisa. Isso acontece porque a criança é considerada muito nova e vulnerável, então a proteção precisa ser maior. Quando se trata de adolescente de 12 a 18 anos, a lei não é tão clara. Não diretamente se eles podem dar esse consentimento sozinhos ou não, mas parece que o objetivo foi permitir que adolescentes tenham mais autonomia, já que muitos já usam a internet e redes sociais com frequência, ou seja, o uso comum da tecnologia pelos adolescentes ajuda a mudar esse entendimento. A internet tem muito benefício. Ajuda a estudar, se comunicar, criar coisas novas, mas também traz risco, como os conteúdos impróprios, exposições, fotos íntimas, até crimes com aliciamento sexual. Por isso é importante que existam regras equilibradas. Proteger as crianças e adolescentes, mas também permitir que eles tenham acesso ao mundo digital de forma segura. Uma pesquisa feita em 2018 mostrou que a maioria das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já usa a internet. Assistem vídeo, jogos online, usam redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram. Só que muitos deles não sabem ao certo como seus dados são usados ou os riscos que eles trazem para a privacidade. Muitas redes sociais existem a idade mínima de 3 anos para que alguém crie uma conta. Isso tem a base em lei dos Estados Unidos, que inspirou outras leis do mundo, inclusive a nossa, a LGBT. Porém, essa regra nem sempre é seguida. Crianças mais novas, muitas vezes, criam perfis com a ajuda de adultos ou não tinham da idade. A LGPD diz que, além de pedir consentimento do responsável, as empresas também têm que deixar claro que os dados estão sendo coletados para que serão usados como a pessoa pode exercer seus direitos sobre essas informações. As empresas também devem verificar se quem autorizou é mesmo responsável legal para a criança. E isso é um desafio, porque nem sempre é fácil ter certeza disso. A lei não explica direito como essa verificação deve ser feita. Outro ponto importante, os sites, aplicativos, não pode exigir que a criança informe mais dados do que é necessário para brincar, jogar ou usar um aplicativo. Se pedir informações extras que não tenham a ver com a atividade, isso deverá ser considerado um abuso, mesmo que os pais tenham autorizado. A lei quer proteger as crianças e adolescentes para que possam aproveitar a internet com segurança e liberdade, sem colocar sua privacidade em risco. E também quer que o responsável e as empresas façam sua parte para garantir essa proteção. Boa noite, meu nome é Gisele. Por que é tão importante proteger seus dados? Proteger seus dados é como proteger quem você é. É essencial que você tenha a sua própria vida e as suas escolhas, as suas igualdades, a sua segurança. Então, os seus dados eles não podem ser usados para te discriminar. Por exemplo, pode dificultar que você consiga um emprego, um empréstimo. Então, a proteção de dados ajuda a evitar... Meu nome é Adriana Medeiros. Eu vou falar sobre a conscientização e a proteção dos dados pessoais no ambiente escolar. As escolas podem realizar campanhas de conscientização utilizando recursos como cartazes, vídeos e folhetos informativos.
incluindo a proteção de dados pessoais no currículo escolar, abordando um tema como disciplina na informática, ética e cidadania, promovendo a discussão em sala de aula sobre a proteção de dados pessoais, estimulando a reflexão dos estudantes sobre como seus dados são utilizados e quais são os riscos envolvidos. E as escolas elas também devem comunicar de forma clara e transparente sobre as suas políticas e práticas Você fala de novo, repete. E práticas. Para depois cortar um vídeo, começar. E práticas de proteção de dados pessoais, informando aos pais e aos estudantes como seus dados serão coletados e armazenados, tratados e compartilhados. Deve ser realizado treinamento com os profissionais da escola para que possa compreender seus requisitos e garanta a conformidade com a LGPD. A escola ela deve envolver os pais no processo de conscientização. Olá, boa noite, meu nome é Gisele. Então, aqui ainda dando continuidade na lei LGPD, né? Por que é tão importante proteger seus dados? Proteger meus dados, proteger seus dados, é proteger quem eu sou, é proteger quem é você. Você sabia que proteger seus dados pessoais, na verdade, é proteger quem você é? Parece um exagero, né? Mas não é, gente. Quando falamos de dados, nós estamos falando sobre identidade, de liberdade, de igualdade e, acima de tudo, da nossa segurança. Afinal, os seus dados, como nome, CPF, endereço ou histórico na internet, ele vem dizer muito sobre quem é você. E se forem usados de formas indevidas, de forma errada, ela pode gerar uma grande injustiça. Ela também pode até dificultar que você consiga um emprego, um empréstimo. Por isso, então, é tão importante proteger seus dados. Proteger essas informações, ela é fundamental para garantir que os seus direitos sejam guardados e evitar discriminações. Além disso, quando os seus dados estão protegidos, você tem mais controle sobre a sua vida. Isso impede, por exemplo, que empresas, órgão público, elas tomem decisões sobre você sem o seu conhecimento. É verdade que em tantos tempos de vazamentos de dados, então a segurança online ela se tornou prioridade. E para lidar com esses desafios, né? Então, aonde o Brasil criou em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, essa lei ela veio para garantir que nenhuma informação pessoal sua seja usada sem a sua autorização. Então, essa preocupação não surgiu do nada. Ela, no mundo inteiro, principalmente a Europa também, vários países, elas criaram leis para proteger os dados dos seus cidadãos. Um grande exemplo é o GDPR, que é uma lei lá da Europa. Então, ela também, com tudo isso, ela se tornou um modelo global. Então, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, a situação nossa era bem diferente. Antes de 2018, não existia uma lei única sobre proteção de dados. Então, a gente até tinha garantias, mas eram as garantias espalhadas pela Constituição, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, mas tudo isso ainda era muito confuso e também pouco eficaz. Então, foi a LGPD que organizou tudo isso.
ela trouxe clareza, ela trouxe regras e, acima de tudo, ela trouxe garantias reais sobre como os nossos dados devem ser tratados. Antes da LGPD, as informações como nome, endereço, CPF ou dados da internet, ela não tinha uma proteção clara. Então, mais que existia ali mais de 40 leis tratando do tema de forma indireta, como a lei do acesso à informação ou o cadastro positivo, tudo isso ainda assim era muito vago. Então, isso gerava o que os especialistas chamam de insegurança jurídica, tanto para as pessoas quanto para a empresa. Então, a LGPD, ela acabou resolvendo isso. Com ela, o Brasil deu um passo importante para acompanhar o mundo em um cenário onde os dados são cada vez mais valiosos. Um dos pontos centrais da LGPD é o consentimento, é a sua autorização. Isso significa que para que alguém use seus dados, é preciso que você o autorize. Essa autorização, ela segue também 3 regras importantes. Que regras são essas? Primeiro, você tem que ser livre. Você tem que ser livre na hora de decidir. Ninguém pode te forçar ou te enganar. Segundo, você tem que ser informado. Você precisa saber como, por quê, por quanto tempo os seus dados ali serão usados. E o terceiro, não menos importante, é que tem que ser claro. Nada de caixinhas marcadas automaticamente ou qualquer outra coisa que parece que você esteja confirmando os seus dados. Você precisa deixar claro e que concorda, entendeu, com isso. A ideia é simples, você só compartilha seus dados se quiser e do jeito que achar justo. Pode até permitir apenas parte do uso e pode voltar atrás também a qualquer momento. E isso deve ser sem custo, sem burocracia. E mesmo que você tenha tornado um dado público seu, como um post em redes sociais, isso não dá o direito que ele pode ser usado livremente. O uso de seus dados, ele tem que respeitar o contexto original e seguir as regras da lei. Então, a LGPD, ela não veio só para proteger. Então, ela veio para te dar o poder. O poder do quê, gente? O poder de decidir. O poder de saber quem está usando os seus dados, por quê e com que objetivo. Ela veio para garantir que suas informações elas sejam tratadas com respeito, com dignidade, com transparência, com responsabilidade. E no fim das contas, gente, proteger seus dados é proteger sua liberdade, é proteger sua dignidade.